Minhoca, hoje a gente começa com a nossa versão telecast, né? Vamos falar dessa disputa direta ali na parte de cima da tabela, um jogo que a gente tinha realmente muita expectativa, né? De certa forma, é um jogo decisivo para as pretensões do Ceará, pelo menos para as chances do Ceará nessa disputa pelo acesso. Vamos começar, meu caro, com uma breve, né, explanação sua aqui, né, sobre essa importância dessa partida e, na sequência, a gente vai realmente se debruçar sobre o que aconteceu, né, dentro de campo. Celso, boa noite, Cássio, o pessoal está acompanhando. O jogo, né, a partida, sem entrar ainda no detalhe do jogo, era uma partida relevante para o Ceará, até porque essa rodada era uma rodada muito decisiva, né? Aliás, está sendo uma terça-feira muito decisiva. E o primeiro impacto desse resultado negativo tem muita relação com os outros adversários que estão conseguindo fazer as suas obrigações, né? O Mirassol venceu fora de casa no Rei Pelé, um jogo considerado difícil, e o Novo Horizontino, o CRB no caso, e o Novo Horizontino, que nesse exato momento também está vencendo o seu jogo até com certa tranquilidade aí, o Avaí. Então, o primeiro ponto que eu destaco desse resultado negativo é que o Ceará, em momentos chaves, né, assim, acaba desperdiçando novamente e concorrentes diretos, né? Aconteceu isso nos 2 jogos contra o Mirassol, aconteceu nos 2 jogos contra o Sport, né? O Sport, por exemplo, no jogo da Arena Castelão, muito desfalcado, o Ceará não aproveitou, aliás, foi até o jogo que, não sei se culminou na demissão do Mancini, ou foi um pouco logo após, e no jogo que aconteceu na Ilha do Retiro, o Ceará tomou um gol no final. Contra o próprio Santos, que aliás foi até na estreia do Condé, o Ceará foi muito similar, dá até para dizer um pouco isso, o jogo de hoje ao primeiro jogo, onde o Santos faz o gol, depois não faz mais nada, e aí obrigava o Ceará a sair para o jogo e o Ceará buscar o empate. E curiosamente, o último jogo que o Ceará tinha saído de campo sem marcar gols foi exatamente contra o Santos. Então, um resultado péssimo, e claro, não por conta do confronto, por conta do contexto que essa rodada já está colocando aí o Ceará numa situação do o risco mínimo possível para a reta final. Então agora o que o Ceará vai ter pela frente aí nessas cinco rodadas finais vai exigir quase que uma perfeição, né? Então o Ceará agora nessa reta final não tem mais margem muito para tropeço, e o jogo de hoje que a gente vai detalhar daqui a pouco, a gente vai mostrar aonde o Ceará poderia ter feito algo a mais, né? Tanto o Condé como também o time que entrou em campo. Muito bem, Thiago Minhoca. Excelente explanação aqui de abertura. Deixa eu também saudar o maestro Cássio Zirpoli. Salve, salve, maestro. Só uma breve explanação aqui do que teremos ao longo da noite, como já pontuamos. Vamos de telecast da vitória do Santos sobre o Ceará, mais especificamente, vamos analisar aqui a derrota do Ceará para o Santos. E na sequência a gente vai falar dessa rodada que até agora traz resultados tão importantes, maestro. Boa noite, Celso, Minhoca, galera da live. Sobre Santos 1, Ceará 0, o esforço do Santos para ganhar as partidas é algo louvável, assim, porque é um esforço muito grande para ganhar qualquer jogo. E o esforço do Ceará para não pontuar na Vila Belmiro também foi digno de nota. Assim. No segundo tempo, entre as grandes chances criadas e desperdiçadas, e na reta final do jogo, uma falta de fome que chamou a atenção até da transmissão do Premier, onde eu assisti o jogo. Com o setor ofensivo já não avançando tanto e o zagueiro indo para a ponta esquerda para cruzar, porque já não aparecia ninguém para receber a bola ali. E assim, num momento como aquele, assim, era um último gás do Ceará. Um último gás na partida, né? Não na campanha. No fim, os jogos das 19 horas, né? Que o Minhoca vai entrar, que a gente já falou um pouco de classificação e que vai ser que a gente vai detalhar melhor mais para frente. Mas eu até tuitei isso, vou só repetir o que eu disse. Para mim foi catastrófico, assim. Não foi ruim, para mim eu escrevi catastrófico. Tem gente que tirou por menos, que vai ter 2 jogos em casa, que estava, enfim, não pode tirar por menos, porque senão não precisava nem ter jogado, pô. Assim, dava o WO. É óbvio que pontuar lá seria difícil, mas o catastrófico não é perder do Santos lá. O catastrófico é justamente a dobradinha, é essa derrota acontecer lá com o Mirassol vencendo. E aí, de saída, o que era 2 pontos de diferença já viram 3,
E com a grande tendência, a gente está gravando aqui, mas a tendência é que virem 5, porque dificilmente no Novo Horizontino, com o Avaí de Anderson Moreira, do antenado Anderson Moreira, assim, dificilmente vai. Se reagir, ótimo. Então, até gostaria que reagisse, mas dificilmente vai reagir. E aí seriam já 5 pontos, tendo mais 15 para disputar. É apertado. Excelente, mestre. Muito obrigado também pela explanação aqui, breve, precisa, tá? Informativa. Tudo isso vocês vão acompanhar aqui nesse nosso programa, tá, galera? Conforme prometido, a gente abre aqui a nossa pauta oficialmente para falar da derrota, essa primeira parte, né, desse combo, como o Maestro falou também, né? Porque além da queda, o coice. Lógico que vencer o Santos na Vila Belmiro é sempre complicado. Por mais que o Santos esteja nesse cenário de pressão, por mais que o Maestro também pontuou, o Santos precisa de muito esforço realmente para ganhar cada um, para somar cada um dos seus 3 pontos. É o Santos na Vila Belmiro, é o principal time dessa Série B. Né? Mas para além da dificuldade do adversário, havia também, Minhoca, a situação em que o Ceará se colocou, né, pela campanha como um todo, né, de não poder se dar muito ao direito de perder do Santos na Vila Belmiro. Né. O empate seria um resultado realmente muito mais interessante para o Ceará, não apenas pela lógica você somar um ponto, mas você segurar um concorrente direto aí também nessa briga, direto ou indireto, e também para a gente manter o Ceará numa onda positiva. Em vez disso, com os resultados que estão agregados ao resultado do próprio Ceará, Minhoca, a gente vê um golpe duro, tá, no caminho do Vozão. Então, vamos começar a discorrer sobre como o Ceará contribui, tá, para que essa rodada seja catastrófica, como o Maestro classificou. Então, a primeira coisa que a gente tem que mencionar no jogo, né, é que eu já venho falando isso há um bom tempo. Acho que o Condé é um treinador que fez o Ceará melhorar. Eu já tenho repetido isso de maneira incessante. Porém, eu acho que ele acaba se colocando numa situação de muitas críticas, e deu para ver isso na escalação inicial. E assim, só para deixar claro, todo clube tem um determinado jogador que o torcedor não suporta, né? É só olhar quando sai a escalação do Sport, galera falando do Felipe, falando do Coutinho, do Fortaleza, Pedro Augusto, né? Enfim, do Bahia, enfim, do Everaldo, muitas vezes. E o do Ceará, hoje, nesse exato momento, até um tempo atrás era o Matheus Felipe, no momento é o De Luca. Então, a primeira coisa que chamou a atenção uma hora antes ali da bola rolar é que quando sai a escalação, e isso foi debatido muito, né, do jogo do final de semana até agora, que não é possível que o Condé não vai enxergar que o Richarlison mereça essa titularidade mais do que o De Luca, já que no jogo passado ficou muito nítido a falta de qualidade, né, do volante, que já teve outras oportunidades mesmo jogando mal. Só que o Condé ele tem essa convicção acima de qualquer outra coisa. E eu acho que boa parte do que o Ceará hoje se distancia desse G4 tem muito dessa relação com o Condé, com a insistência, sabe? De não perceber o momento do atleta. O João Pedro, por exemplo, que hoje é zagueiro titular, foi preciso, o jogador está desfalcado, o jogador está suspenso, o jogador lesionado e tal, para que tudo culminasse para ele jogar um determinado jogo como titular. Tanto que ele jogou bem e aí ele ganhou a titularidade. Então, na cabeça do Condé, muitas vezes, precisa, sabe, o jogador ser impecável para superar um titular que claramente está jogando muito mal, que é o caso, por exemplo, do De Luca. Acho até que nos 2 últimos jogos agora, o jogo de hoje e o jogo do Ituano, pelo que ele fez ao longo da partida, podemos ter uma noção de que o De Luca deve perder a titularidade. Mas esse preço que ele quer, às vezes, pagar para ver, né? Testar para ver, ó, eu estou certo, e a crítica, na verdade, às vezes pode parecer exagerada, talvez na cabeça do Condé, ela pagou alguns preços no jogo da Chapecoense, a derrota que aconteceu muito por conta que o Matheus Felipe estava mal,
nos jogos, aliás, né, o próprio jogo do Curitiba, que ele ainda manteve o zagueiro. Então, muitas vezes, quando as coisas estão muito nítidas, e aí não é uma questão de gosto, sabe, Celso? É muito importante deixar claro isso. Não é uma questão de, eu prefiro esse do que aquele. É quando o jogador realmente não está bem. Quando você vê claramente o jogador inseguro. E eu nem estou dizendo que o Richards, por exemplo, o Richards hoje não entrou tão bem assim. O João Pedro também não conseguiu fazer um bom jogo como fez, por exemplo, até mesmo no jogo contra o Ituano, que ele comete uma falha e depois ele se recupera. Mas são jogadores, muitas vezes, que acabam tendo uma sequência muito grande danosa para o que o time acaba não sustentando, que é o grande problema do Ceará nessa Série B, que é o sistema defensivo, e isso cobra um preço. Porque para uma equipe que todo jogo, e aí eu vou pegar um dado, o último jogo que o Ceará saiu sem tomar gol fora de casa foi contra o CRB. Foi um 2-0. De lá para cá foram 6 jogos, e em 5 desses 6 jogos o Ceará tomava o primeiro gol. Então sempre dificultando. E aí só para deixar mais ainda ressaltado o quanto esse sistema defensivo é um problema, principalmente nos jogos fora de casa. O Ceará, tanto que sabia, né, quando tinha esses 2 jogos aí contra Ituano e Santos, dos concorrentes era o que teria mais jogos fora de casa do que dentro de casa. A maioria ia ter 5 em casa, com 4, aliás, 4 em casa com 3 fora. O Ceará teria 4 fora com 3 em casa. Acho que é mais ou menos essa conta. E nesse sentido, o Condé não conseguiu resolver os problemas defensivos, muito por conta da insistência dele com determinados atletas que não davam sustentação defensiva. E, obviamente, com outros atletas que talvez tenham uma característica melhor, ele dava baixa minutagem. Tipo, vai lá, joga 5 minutos aí, prova para mim que é fundamental você ser titular. E não é dessa maneira que você vai analisar ou vai aperfeiçoar o seu sistema defensivo. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para essa análise, que muitas vezes o Ceará deixou escapar resultados muito pelo que o próprio Condé limitou essa equipe. Eu acho que foi um erro, e deu para ver isso claramente na volta do intervalo, porque no primeiro tempo, e é muito sintomático isso, Celso, você olha 25 minutos do primeiro tempo, não é que o Santos estava melhor do que o Ceará, mas o Ceará simplesmente não fazia nada. O Ceará nem passava do meio de campo. Em 25 minutos de jogo na Vila Belmiro, que agora é Vila Alegre, sei lá, nem sei como é o nome, cada vez que passava o Name tempo... rights da Vila Belmiro é difícil, viu? Assim, tem uns estados assim que não é coisa mais fácil do mundo, não. Sei o que é alegria, uma coisa assim, sabe como é que é? 100 anos tem o estado, para agora ter outro nome e agora é tendência, né? O Castelão também vai ter daqui a um tempo. Não, sim, mas é porque a Vila Belmiro é tipo um estádio mundial. Assim, por exemplo, agora não é mais Vila Belmiro, não, é qualquer outra. Enfim, só. Mas voltando para essa análise, assim, os primeiros 25 minutos do Ceará, mas passou longe, até mesmo do jogo contra o Ituano, sabe assim? Porque, na verdade, o que se esperava do Ceará nesses 2 jogos fora de casa seria uma postura que ele fez diante do Sport, sabe? Sendo mais efetivo. Viva a sorte, Rodrigão, nosso diretor, tá falando. Isso, Viva a sorte, que nome feio, velho. Ficou muito ruim isso. Mas o Ceará não chegou nem perto de fazer aquilo que ele fez contra o Sport, sabe? De ficar a detalhe de fazer um gol. A gente poderia estar dizendo hoje, o Ceará perdeu ótimas chances, perdeu, mas assim, eu tô falando do primeiro tempo. 25 minutos, o Ceará nem passava do meio de campo. E aí era o Santos com a posse da bola, também não atacava muitas vezes, teve ali uma primeira chegada, uma bola alçada ali do Guilherme, até média altura, em que o Bruno já mostrava uma insegurança, a gente sempre fala isso, que o Bruno é bem inseguro, ele meio de pescoço ali acabou defendendo meio sem querer, e aí veio a jogada do gol numa falha bizarra, né, de marcação. Todo mundo olhando ali para o jogador que foi alçar a bola na área, e aí eu acho que é onde entra a questão das escolhas que o Condé faz. Tudo bem que se tivesse o Richard, não sei se o gol sairia com tamanha facilidade como o Pituca avança ali no espaço, até porque quem estava na marcação era o Lourenço, e o Lourenço está olhando muito mais para o jogador que vai fazer o cruzamento, e aí o Pituca chega com tamanha liberdade, assim, é daqueles gols de rachão mesmo, assim, que a defesa não incomoda, né? O jogador que... Nem acompanhar, né? Assim, podia não acompanhar, não chegar a tempo, mas assim, nem acompanhar, ninguém nem acompanhou no lance. Não teve ninguém nem próximo, assim, então não teve nem incômodo para o Pituca se atrapalhar, então ele só fez escorar exatamente, a bola. Exatamente, muito boa a expressão, não teve nem incômodo no lance. E quando toma o primeiro gol, aí o Ceará
começa a tentar esboçar alguma situação, mas até as finalizações do Ceará no primeiro tempo, que ficaram mais restritas a uma finalização de fato perigosa, né? Porque 2 delas foram chutes bloqueados, tentativas de muito longe, onde o Santos conseguiu bloquear. Um chute do Matheus Bahia, horroroso. Tinha tido uma leve escapada do Ceará, foi até no momento da rádio que eu estava dizendo que o Ceará pouco estava fazendo, e aí acabou errando ali a jogada ofensiva. E foi a bola parada. Uma falta já no final do primeiro tempo, em que o Lourenço finalizou. Tem até a impressão que talvez a bola não fosse em direção ao gol, e o Brasão colocou para escanteio. No máximo, assim, teve uma reclamação de um toque na mão do Escobar, que há um toque no braço, mas eu não acho que foi um braço aberto, eu achei um movimento natural. Claro que, enfim, a galera que pode... mas se fosse contra o Santos, poderia ser, talvez, né? Porque o Santos, eu acho que até tem sido muito beneficiado em alguns jogos dessa Série B. Mas eu não marcaria. É o tipo da jogada que eu não marcaria, porque não acho que o Escobar está aumentando ali. Eu acho que ele está subindo e quando ele está baixando, pelo menos não acho que era um lance específico ali para dar o pênalti na jogada. Achei um lance realmente correto da arbitragem. E na volta do intervalo, e aí por isso que eu estava citando das escolhas que o Condé faz. Se ele já estava vendo que o De Luca já estava mal, ele poderia ter feito essa troca já no intervalo, porque já era um dos jogadores que não conseguia acertar passe. Porque, e aí só para dar um breve resumo ainda do primeiro tempo. Qual era o grande problema do Ceará? O Ceará tinha posse da bola depois que fez o gol, só que muitos jogadores errando, principalmente a linha defensiva. Assim, foi várias vezes que o David Ricardo, o João Pedro, o próprio De Luca errando, o que deixava o jogo confortável para o Santos. Por isso que a melhor chance do Ceará foi numa bola parada. O que diferencia no segundo tempo, entra o Richardson no lugar do De Luca, e ele faz a mesma troca que ele fez no intervalo passado, né, contra o Ituano, colocando o Lucas Rian, aí fazendo o Ailon jogar de camisa 10, né, tirando o Mugni. O time, obviamente, teve mais a posse da bola. O Santos, na verdade, não fazia a menor questão de ir para frente, e aí é até esperado, né, porque o Carille sempre teve esse tipo de jogo. E o jogo, quando foi exigindo do Ceará, pelo menos em termos de volume, de pressão, em nenhum momento conseguia ser envolvente, né? Não conseguia ser uma equipe tão assertiva. Teve algumas chances. Teve uma delas que foi até uma boa jogada do Saulo, que soltou no Lucas Rian, e o Lucas Rian dominou errado, deu um toque a mais, acabou adiantando, e o Brasão acabou fazendo a defesa. Teve a jogada que foi exatamente uma cabeçada por uma bela defesa do Brasão também numa falta batida pelo Lourenço, que foi a defesa mais bonita do jogo, né? Ali foi uma cabeçada realmente bem difícil. E teve a chance do Pulga. O Pulga, que tem sido o principal jogador do Ceará nessa temporada e na Série B, ele vem numa sequência de desperdício. Tirando o jogo contra o recentemente contra o Ituano, dos últimos 4 jogos, em 3 jogos, o Pulga chegou a perder chances, pelo menos umas 4 chances claras. 2 contra o Brusque, 2 muito boas contra o Brusque, uma contra o Sport e agora essa que ele teve, poderia, né, ter cabeceado melhor. Cabeceou ali meio mascado, a bola saiu meio torta, perdeu uma grande chance ali do empate, porque foi a mesma coisa. Se o Santos conseguiu fazer um gol num vacilo ali defensivo do Ceará, a defesa do Santos também parou ali numa jogada em que o Pulga chega com muita tranquilidade, mas não faz o movimento correto e desperdiça ali a chance de empatar, o que faltava para o Ceará para o contexto do jogo, Celso. Porque você imagina, o Santos muito pressionado, o Carille, a galera comendo o fígado dele, né? Se o Ceará consegue um empate ali, o ambiente do estádio estaria totalmente contrário ao Santos. Ia ser vaia, ou seja, ia estar bom para o Ceará fazendo gol ali, se o Pulga faz o gol, com 10 minutos, com mais dos acréscimos ali, possivelmente conseguir uma possibilidade, quem sabe até de vencer, caso tivesse empatado, porque o Santos ia ficar muito nervoso. A grande questão é porque o Ceará deixou o Santos gastar o tempo, o Ceará não conseguia ser um time totalmente envolvente e era muito na base da força. Tinha posse, alçava essa bola na área e nada indicava, pelo menos ali nessas poucas chances que teve para conseguir esse empate. Fica realmente a lamentação pelo um resultado que poderia ter sido melhor, claro, eu até tinha destacado ontem aqui no Raio X, né, que o Ceará tinha esse tabu, nunca ganhou do Santos jogando lá. Mas também o Ceará não fez muito por onde quebrar esse tabu. Assim. Realmente foi um jogo muito apático da equipe, né? Não parece que a vitória contra o Ituano gerou um certo comodismo para esse jogo.
não parecia haver um incômodo. E talvez, eu não sei se também os jogadores dentro de campo estavam sabendo do resultado que acontecia, mas na reta final, como disse o Cássio, né? Me pareceu um time realmente sem muita vontade. Meio que O aceitou. gol, o resultado tá falando do Mirassol, foi muito no finzinho. Assim, pode ter chegado, mas assim, a influência de Maceió, acho que na Vila Belmiro, pode ter existido, mas é bem na reta final. O gol lá em Alagoas saiu aos 43, os jogos começaram mais ao mesmo tempo, mas querendo ou não, o jogo da Vila foi até os 52. Então a galera teve pelo menos uns quase 10 minutos aí, sabendo que a corda tinha apertado. Assim, que realmente, assim, perder aquele jogo, embora fosse assim, até natural perder aquele jogo, mas que comprometeria demais. Exato. Perfeito. Minhoca, e agora você vê um caminho aí, pelo menos, do que Condé pode fazer para tentar melhorar, que na verdade, mais do que melhorar, ele vai precisar de muito ponto, ele vai precisar um vento muito favorável. Você imagina de onde pode vir esse vento aí? Esses 2 jogos em casa são obrigação nesse momento, né? Não tem muito o que pensar, não. Não tem onde imaginar um empate contra um Paysandu que está desesperado para tentar se manter, né, na Série B. Acho um jogo chato. O Avaí se torna um jogo mais acessível, porque o Avaí está muito, claro, pode ter aí um incentivo nessa reta final, já que está saindo da disputa, né? Mas não tem matemática para o Ceará se tropeçar em um desses 2 jogos em casa. Porque por mais que você tenha ali um Botafogo e um Guarani fora de casa, o Ceará tem muitas dificuldades quando é visitante, né? O próprio jogo do Ituano, por exemplo, que o Ceará consegue fazer uma virada ali muito na base do contexto do que propriamente da produção, né? Era um Ceará com dificuldades ali, eu cheguei a destacar isso na rádio que eu estava comentando, que até o gol do empate do Ceará, nada indicava que o Ceará conseguiria esse empate. Na verdade, o Ituano estava muito mais organizado, mentalmente, muito mais antenado com o jogo do que o Ceará. Só que aí vem a falha do goleiro do Ituano, o Ceará empata e logo depois, numa escapada ali, o Lucas Ian consegue a virada. Então, para uma equipe que tem uma margem muito pequena para erro, o Ceará, a partir de agora, tem que trabalhar na base de vitória em cima de vitória, né? Porque, claro, pode ser que precise de menos, vai depender dos adversários, mas o sentimento que você sai dessa rodada, você tendo uma distância, principalmente para uma equipe que já perdeu diversas oportunidades, o Ceará, desde o jogo da Chape para cá, teve 3 jogos para entrar no G4. Claro, hoje, se tivesse vencido, não estaria no G4 com os resultados, né? Então, dá para reduzir a 2. Mas no jogo do Sport, tudo bem, é um jogo fora de casa, um jogo difícil, mas se tivesse vencido, estaria no G4. E principalmente no jogo da Chapecoense, que é aquele jogo onde o Ceará sai na frente do placar, enfrentava uma equipe que estava muito mal, como era o caso da Chapecoense, tomou a virada como acabou tomando, acaba realmente se tornando uma sina desse Ceará que muitas pessoas falam, pô, o Ceará é a equipe que chega, mas não entra, né? Tá ali, fica 2, fica 1 ponto, e aí deixa desgarrar de novo. Aí abre 4, aí abre 5, aí depois se aproxima de novo. E na hora do vamos ver, acaba não mostrando a que veio. Então, foram 3 oportunidades que o Ceará teve para chegar, né? Assim, ou pelo menos encostar. Porque você imagina, por exemplo, se você consegue bater o Santos. Olha a maneira como você pressionaria um adversário direto, ou se tivesse vencido o próprio Sport, você teria pressionado ainda mais um adversário direto. E o Ceará saiu derrotado contra o Santos, saiu derrotado contra o Sport, saiu derrotado contra a Chapecoense. Jogos como esse, jogos chaves como esse, onde você nem consegue empatar, você acaba sendo derrotado no jogo considerado mais valioso, é o que gera essa desconfiança. Mas, e aí a matemática ela é muito, muito direta. O Ceará não tem mais espaço a não ser um tropeço. Até aqui, quem sabe, no máximo 2, e quando eu digo 2 tropeços, é 2 empates. Não é nem 2 derrotas, não, porque 2 derrotas já era. Mas o Ceará precisa fazer aí de 11 a 12 pontos para tentar confirmar uma possibilidade de acesso que ainda possa ter até o final da competição. Os 3 jogos em casa que o Ceará vai ter são, assim, vai ter o América, assim, vai ser, mas pelo menos esse é o terceiro, né? Então, assim, se chegar com chances ali, significa que o time está estruturado. Então, assim, são 3 jogos que o Ceará vai ter chance e realmente vai precisar de alguma coisa fora de casa. Agora, tem o Guarani da última rodada. Um brinco, pode ser um Guarani
rebaixado. O máximo que pode acontecer é o Guarani desesperado. Dificilmente vai ser o Guarani livre, assim. Então, os jogos têm ali um nível de acessibilidade ainda a alcance, mas a margem de erro é basicamente inexistente. Aliás, eu lembrei agora um outro detalhe, Celso, que eu estava lembrando aqui, que é os confrontos diretos que o Ceará teve contra o pessoal do G4. Ele fez um ponto contra o Sport, ele zerou contra o Santos, ele zerou contra o Novo Horizontino. Aliás, zerou contra o ganhou. Mirassol. Contra o Novo Horizontino fez 3-0 lá. Novo Horizontino ele fez 6 pontos. Foi o único que ele conseguiu bater, fazer lá em Loura. E aí é onde entra a grande questão. Porque olha que coisa. O Sport, por exemplo, conseguiu ter um bom desempenho com alguns duelos. Por exemplo, fez 4 pontos, né, no Ceará. E aí lembra mais, Cássio, os outros jogos, os jogos contra o Novo Horizontino do Sport. 3 para cada um, como visitante, cada um ganhou fora de casa. Mirassol, o Sport fez 4, eu acho que venceu aqui e empatou lá. E contra o Santos empatou lá e vai jogar na última rodada em casa. E aí eu vou até pegar o Mirassol. A gente estava destacando que o Mirassol ia ter um corredor polonês muito pesado. Ele empata com o Sport, ele vence o Novo Horizontino, ele venceu o CRB, que por mais que não seja um confronto direto, mas é um jogo no Rei Pelé, que não é todo mundo que vai lá e consegue vencer. Né? A gente quando ele olhou lutando contra o rebaixamento aí para se manter fora do Z4, né? Não, e eles venceram no último jogo fora de casa do Brusque, ou seja, era um Rei Pelé com ambiente bem desfavorável assim, para quem fosse enfrentar o CRB nesse jogo fora de casa. E o Mirassol, apesar de ter tido uma queda de rendimento nesse segundo turno, no momento chave, nos jogos mais importantes, ele soube dar uma resposta. Ele quase conseguiu. Ele perdeu por 3-2 do Santos, mas ele fez muito mais do que o Ceará no jogo de hoje, do 1-0 que o Santos fez. Claro, o Santos também jogou menos no jogo de hoje. Então, assim, essa é uma diferença que vai dizendo quem está fazendo por onde merecer esse acesso. O Ceará ainda pode lutar, mas ele perdeu muitos confrontos diretos, muito ponto em confronto direto, para deixar escapar uma possibilidade de brigar mais fortemente, né, por esse acesso. Né? Porque quando você está distante, nesse momento, a 5 pontos de um G4, vai se tornando praticamente quase que a obrigação de uma perfeição, na certa final, fora tendo que contar com tropeços aí dos adversários para que ainda possa lutar por esse acesso. Vinha numa sequência aí de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 confrontos, sendo justamente o jogo contra o Sport na Ilha do Retiro, da forma como se desenhou a partida, com o Ceará fazendo jogo competitivo, né, perdendo ali no detalhe. E agora perde para o Santos, que é outro adversário. Estou citando aí talvez os 2 principais concorrentes aí dessa edição da Série B. Você acha que isso, de certa forma, pode impactar o ambiente, né, o espírito do grupo, a ponto de colocar em risco aí o nível de competitividade do Ceará para essa reta final? Eu acho que a gente vai ter uma noção de fato no próximo jogo, né? Já no próximo sábado, porque eu acho que isso vai afetar no público, já no jogo do sábado, né? Com os resultados que acontecem, porque assim, quando o Ceará termina esse jogo, ele já sabia da vitória do Mirassol. Só que até terminar o dia ele já vai saber que tem a vitória do Novo Horizontino. E ainda podemos ter o América Mineiro, caso vença, pode passar. Então, internamente, eu até acho que o Ceará vai tentar focar, tipo assim, perdemos, vamos tentar ganhar o jogo, porque é o que está acontecendo, por exemplo, com o Curitiba, com o Operário, que ainda vai nutrindo uma esperança. O Ceará não pode perder essa esperança, né? Está numa situação delicada no momento. Internamente, eu não acho que vai ter algo que vai desestimular, ou tipo, não, agora já era. Não, o Ceará vai tentar, até porque tem 2 jogos em casa. Mas eu acho que isso vai afetar, primeiramente, a presença do público para sábado. Eu tenho a sensação de que um jogo, né, sábado, 5 horas da tarde, vai parecer muito com o jogo do Vila Nova, eu acho. Que foi quando o Ceará veio zerado de Chape e Curitiba e deu 16 mil pessoas no Castelão assim, e a gente sabe que o Ceará coloca bem mais do que isso. Então, eu acho que pode afetar, não acho que vai ser tão pouco assim, mas eu acho que vai dar 20 mil, talvez ali 25 mil pessoas. E aí vamos ver como isso vai se desenhar ao longo do jogo, porque
eu acho que já vai ser aquele jogo tenso, né? Já vai ser aquele jogo do desespero, que o Ceará vem de 2 atuações dentro de casa que não foram totalmente convincentes, né? Foram 2 jogos onde eram 2 adversários vulneráveis e o Ceará, por pouco, não deixou escapar 3 pontos contra o Brusque e contra a Ponte Preta. Então, nesses jogos foram bem nítido o quanto o torcedor, em determinado contexto, deu uma certa... Por exemplo, quando perdeu para o Sport, eu até imaginava um pouco mais do público, né? Porque foi, pô, não, tudo bem, perder um jogo, mas não é um jogo também que, né, um jogo determinante, era um jogo que se ganhasse seria muito importante para lotar o Castelão, mas também não é um jogo de outro mundo. Agora, nesse caso, não. Nesse caso, além da derrota, ela tem uma consequência muito pesada pelo contexto dos resultados. Mas eu acho que ainda internamente o Ceará não vai ter, pelo menos não me aparenta, que vai ter um momento de, sabe, de abatimento nesse contexto. E eu acho que não pode ter, né? Nesse contexto. Já era, né? Até porque se você largar... Pô, ano passado é que tinha que realmente largar, né? Porque o time não saía ali da 11ª colocação. Esse ano tá muito difícil para o Ceará. Tá muito difícil para o Ceará. Mas enquanto houver possibilidade, tem que continuar tentando. E eu acho que nesse ponto, internamente, pelo menos nisso, o departamento de futebol tem feito essa equipe se entregar ao máximo. E isso que Minhoca falou, só essa questão da dificuldade. E assim, vai ter que digerir essa rodada. Porque o Novo Horizonte faltam 5 minutos para acabar lá em Novo Horizonte, tá ganhando. Aí do G4, o Santos ganhou, o Mirassol ganhou, o Novo Horizonte tá ganhando e o Sport amanhã enfrenta o Lanterna, embora seja um Lanterna com 2 vitórias seguidas, perigoso, mas é o Lanterna. E se ganhar, é algo que não vem acontecendo nas últimas rodadas, tá? Isso não é um cenário comum. Os 4 do G4 vencerem, na verdade é um cenário até raro. Aí, justamente numa reta final, os 4 vencem e você, no caso o Ceará, perde, assim, assimilar é um golpe muito duro. Assim, tratar essa rodada como dentro do planejado, eu acho uma inocência muito grande. Para quem tratou. Perfeito, mestre. Eu vou pedir para o nosso querido Rodrigo Carvalho trazer o campinho do Ceará para a gente seguir aqui com a nossa análise dentro das performances individuais. Vamos começar com o Bruno, Minhoca. Você já havia destacado a questão da insegurança aí de Bruno e queria que você ampliasse essa sua leitura. Eu não vou colocar um muito mal para ele, não, mas ele se colocou para um muito mal no jogo de hoje. O Bruno E a reposição no último lance ainda para completar. Não, foi. Exatamente. Assim, ali uma última possibilidade de ataque ele entregou no aí o pé do cara jogador. toca pro lado em vez de dar um chutão para frente para tentar uma última coisa assim. Mas houve uma falha até mais grosseira numa jogada que foi uma finalização ridícula do jogador do Santos. E ele espalmou assim, parecia que ele estava tentando segurar um frango lá, porque o nível de insegurança dele para encaixar uma bola simples como foi essa finalização, não foi no canto, foi em cima dele, fraca, e ele quase colocou o Santos ali com uma vantagem maior, né? Porque eu já tinha falado que eu nunca confiei muito no Bruno, apesar de muitas vezes reconhecer que ele foi importante em alguns jogos, e eu acho que o Ceará vai ter essa insegurança até o final dessa Série B. É um goleiro que eu não tenho muita confiança. Eu vou colocar o jogo mal para ele, porque eu acho que ele colocou o Ceará também em alguns momentos em muito perigo ali. Talvez não foi mais desastroso, por isso que eu estou dizendo assim, não foi o muito mal para ele, porque não houve a consequência dos erros que ele cometeu, né? Não houve os gols. A jogada do Guilherme lá no primeiro tempo, essa, e a reposição já no último lance do jogo, são coisas que eu acabei achando o Bruno bem inseguro no jogo. Vamos, então, com a linha defensiva. Vamos começar lá com o Rafael Ramos. Cara, a linha defensiva, de uma maneira geral, principalmente no primeiro tempo, me incomodou muito os erros de passe. Muito, muito, muito. Porque o Ceará pouco progredia, assim, a posse da bola. Era uma posse lateral, e aí não tinha verticalidade, não tinha jogada de conexão de meio para ataque, não tinha bola longa com qualidade. E dos 4, já começando pelo Rafael, né? Cara, eu senti o Rafael razoável. Sinceramente, eu não achei que ele fez uma boa partida. No segundo tempo até melhora. Eu gostei melhor do segundo tempo dele. Mas o primeiro tempo eu não gostei tanto. Acho que também foi um dos jogadores que teve dificuldade na saída de jogo. Então, no geral, acho que ele vai o razoável. A dupla de zaga,
Cara. Eu achei, Eu vou colocar. Da linha defensiva, eu achei a dupla de zaga um pouquinho abaixo. Pronto. E eu acho que os dois similares. Eu vou colocar mal para os dois. Eu acho que o David Ricardo e o João Pedro, não só na saída de bola, que eles erraram muitos passes no primeiro tempo, no segundo tempo eles tiveram bem mais tranquilidade para sair com essa bola, porque o Santos já não fez uma marcação tão alta assim. Mas é porque os dois também perderam muitos duelos, assim, de embates. E eu senti essa insegurança nos dois. Só lembrando, eu mantenho os dois até a reta final. Aliás, só fazendo uma correção, né? O Ramon já está na transição. Se ele já estiver apto para o jogo de sábado, eu volto com o Ramon como titular, saco o João Pedro, porque nesse momento um jogador um pouco mais experiente para mim seria melhor. Apesar do Ramon ter problemas com lesões frequentes, mas se ele tiver 100%, voltaria com o Ramon, apesar do João Pedro ter correspondido bem em boa parte dos jogos que ele foi acionado. Mas hoje a dupla me passou muita insegurança. Muita insegurança. A jogada do gol, assim, teve muitos momentos que a desatenção dos dois dificultava o começo das jogadas, principalmente no primeiro tempo, onde o Ceará teve muito mal no seu sistema defensivo. O Bahia, por exemplo... Para mim foi o melhorzinho da defesa. Eu não consigo olhar também assim, tão positivo, não. Eu acho que ele tem um apoio muito bom, mas eu não senti o Bahia também sendo um jogador tão importante como foi em outros jogos. Jogadas pelo lado esquerdo ali que ele fez com Pulga, nenhuma delas me chamou. Eu acho que foi uma partida razoável do Matheus Bahia, não acho que foi uma partida muito boa, não. Eu vou ficar com razoável, eu acho que foi uma partida bem nota 6 ali, nota 5, nada muito para se falar bem e também não criticar tanto. É muito perto mesmo de como eu enxergo essas primeiras análises do sistema defensivo. Vamos seguir agora, vamos com o meio campo, começando com o Lourenço. O Lourenço, para mim, foi o melhor jogador do Ceará. Para mim, ele vai ficar com o bem. Não foi uma partida excepcional do Lourenço. Acho que ele vacila ali na jogada do gol, né? Acaba não observando a movimentação do Pituca. Mas foi o jogador que mais produziu o jogo. Foi o que sempre estava buscando, era o que... Assim, o que é que o Lourenço mais pecou? Que eu acho que ele não estava executando muito bem. Os escanteios do Lourenço foram muito problemáticos hoje. Muito, muito, muito problemáticos. Mas com a bola rolando, o Lourenço foi o jogador mais importante do Ceará em termos de influência, movimentação, passe. Então, assim, se o Ceará em algum contexto estava tentando ir para o ataque, o Lourenço era o principal ponto de referência. Mas os escanteios do Lourenço hoje, todos no primeiro pau, ficou muito manjado, e o Santos tirando quase todos, né? Assim, então, o único ponto que eu não coloco ele como muito bem, assim, exatamente, é o que o Michel Xavier tá mencionando. Os escanteios do Lourenço hoje foram muito ruins, muito ruins. Mas com a bola rolando, para mim, ele foi o principal jogador do Ceará dentro de campo. De Luca, não tem como, muito similar ao jogo passado. Partida muito mal do De Luca. É curioso, porque é muito nítido quando você percebe um jogador que não tem nem a qualidade para executar aquilo que ele é cobrado. Porque hoje eu senti, por exemplo, eu não sei se o De Luca acompanha programas, tipo lives de YouTube, para talvez ver essa live, ou uma live de torcida do Ceará, para talvez ver a análise dele, por exemplo. A gente sabe que o Zé Roberto assiste, né? O jogador do esporte. Mas hoje, por exemplo, eu senti o De Luca tentando arriscar, sabe? Passe longo, passe em profundidade, e errando, sabe assim? Eu falei, cara, ele não tem nenhuma valência. E aí ele consegue acertar o passe, que é o passe lateral, sabe? O passe, no máximo, um passe diagonal, quando o jogador está com muita liberdade. Mas ele tem uma dificuldade enorme, enorme, enorme de apoiar, de ajudar. Principalmente quando o Ceará estava com a posse da bola ali no final do primeiro tempo. Ele era um jogador muito, muito, muito irregular. Eu acho que hoje é um jogador bem inútil mesmo na equipe titular. E acho que a tendência, se ele saiu nos 2 últimos jogos, né, com um intervalo de tempo que para o Condé é muito cedo, eu acho que ele pode estar perdendo essa titularidade, e eu acho que o Richardson vai ganhar essa titularidade aí já para o próximo jogo, e eu acho que merece mesmo, já que o De Luca vem numa queda bem acentuada. O Mugni também eu gostei da movimentação, recuperou algumas bolas, ele fez uma partida melhor do que o último jogo, mas eu também não sei se eu consigo colocar de uma maneira muito positiva, assim, sabe? Porque eu acho também
ele não conseguia dar muita... Eu gostei dos primeiros minutos do Mugni, e aí em termos mais táticos, sabe? De recuperação de bola, de ganhar duelos, tanto bola ali no chão, algumas jogadas. No ataque ele conseguiu segurar algumas jogadas interessantes. Mas eu vou ficar com razoável com o Mugni, porque ele tem uma questão da intensidade dele que vai caindo, vai caindo, vai caindo. Eu até não pensaria em trocá-lo, mas como o Condé percebeu que tinha que fazer a tática que tinha feito contra o Ituano para ver se melhorava, ele não está fazendo uma partida tão mal quanto ele jogou contra o Ituano. Mas, de uma maneira geral, foi o jogador que mais contribuiu no jogo de hoje comparado ao que jogou contra o Ituano. Certo, vamos para o ataque, né? Agora, então. Começando com o Saulo. O Saulo foi melhor do que... Trazer só essa mensagem aqui de Filho News. É otimista. Quando acabar o campeonato, aí sim eu pensei ano que vem. Mas enquanto tem Angu, tem flecha. Achei muito bom. Tem Angu, tem flecha. Tem bambu, né? Enquanto tem bambu, tem flecha. Identifiquei. O nosso cara Filho News. Só com Angu fica mais difícil. Atirar com Angu é bronca. Então, mas me identifiquei com o Filho News. O Saulo também fez uma partida ok. Ele não foi tão perigoso, porque no jogo passado ele teve 2 cabeçadas, mas ele perdeu outras 2 chances. Hoje, por exemplo, ele deu um ótimo passe para o Lucas Ian fazer o gol do empate. Assim. Ele foi mais consciente assim, nas jogadas. Mas também não consigo colocar ele de uma maneira tão positiva, sabe? Porque também não foi tão fundamental ali no ataque. Então seria mais o razoável. De uma maneira até mais positiva, mas eu ainda fico no razoável para ele, de uma maneira geral. O Pulga, por exemplo, aí é que pesa muito contra ele. Eu acho que o Pulga hoje foi mais envolvente. O Pulga conseguiu fazer algumas jogadas pelo lado esquerdo, mas pesa muito o fato dele perder gol, assim, sabe? A chance que ele desperdiçou, por mais que ele possa ter um crédito pela temporada que ele está fazendo, essa reta final, desperdiçar chances como o Pulga tem perdido, isso marca também, sabe? Porque, por mais que ele ainda seja um jovem atleta, ele precisa ser mais assertivo para jogadas como essa. O jogo passado dele eu não gostei. Eu vou ficar com o jogou bem para ele, certo? Eu vou ficar com o jogou bem para ele. Eu acho que entre o razoável e o bem, eu gostei do jogo do Pulga. Em algumas jogadas ele foi importante, se movimentou bem, mas essa chance desperdiçada realmente... Machuca, né? Porque é tão raro, foi tão raro assim, as oportunidades que o Ceará teve no jogo. A dele foi uma chance muito boa, sabe? Uma bola que veio na medida certa para ele cabecear. O Pituca conseguiu fazer com muita tranquilidade, claro, chegou mais inteiro, né? O Pulga ali acabou desperdiçando uma boa possibilidade. Não é que ele também chegou desequilibrado, não, mas eu acho que ele não fez o movimento correto. Porque se ele faz ali... Então eu gostei muito da partida dele com bola, mas a chance perdida aí é o que pesa contra ele. E Ailon? O Ailon, nesses tais 25 primeiros minutos de jogo, o Ailon, por exemplo, eu achei o Ailon nem tocou na bola, assim. Nem lembro do Ailon participando dos primeiros 25 minutos de jogo. Aí, quando o Santos, depois do gol, não quis mais ter a bola, o Ailon começa a participar, fez uma partida ok, e o Ailon é um pouco isso, né? Ele aparece só, às vezes, e o só, quando eu digo, ele aparece para decidir, né? Aparece para fazer. Mas ele ajuda aqui e ali também na jogada de construção, sai mais da área. Eu acho que é um jogador que, se o Ceará puder ficar, seja ficando, ou seja, ficando na B, né? Ou subindo para a Série A, eu manteria. Porque eu acho que ele é um jogador polivalente, faz várias funções em campo. Acho que foi uma das melhores contratações que o Ceará fez nessa temporada, claro, junto com o Lourenço e tudo mais. Mas o Ailon, para mim, fez uma partida... Eu vou dizer, porque teve momentos que eu gostei do Ailon, mas outros eu achei que ele estava muito sumido. Então eu vou ficar com razoável para ele. Vou ficar só com razoável para o Ailon, por conta também que precisava de ser um jogador mais criativo e às vezes faltava, e aí às vezes também peca, né? Também não ser um jogador também tão exuberante, tecnicamente falando. É um jogador bem sagaz para se aproveitar de jogadas específicas dos erros dos adversários. Perfeito, meu caro. Vamos agora com os substitutos. Richardson, aliás, começando com o Eric, né? Lá atrás. O Eric Melo, que já entrou nos minutos finais, não dá para ter nota, não. Ele entrou muito mais que o Bahia, eu acho que ele sentiu ali.
ele já tinha sentido minutos antes. Eu não sei se o pessoal, assim, quem estava criticando a escolha, eu acho que foi muito mais. Ele poderia ter arriscado mais, né? Mas é o Condé. O Condé é muito burocrático. Então, se sai lateral esquerdo, bota um lateral esquerdo. Ele Eu acho entrou que ele junto com o poderia. Recalde também, não foi? Isso. Já na reta final ali. O Recalde também. Aliás, não, acho que o Eric entrou sozinho. Ou foi junto com o Recalde mesmo. Nem lembro mais. Mas, enfim. O Eric teve pouquíssima participação dentro do jogo. É um lateral que, sinceramente, não agregou nada, né? Porque nem disputa tem com o Matheus Bahia. E do jogo que teve, pouco agregou. O Richarlison, eu acho que eu não gostei da entrada do Richarlison hoje. Eu acho que o Richarlison entrou mal no jogo, assim. Errou passe, tentou uma finalização de fora da área, sabe assim, sem estar no melhor momento ali para bater. Enfim, entrou meio afobado. Não gostei da entrada do Richarlison. Eu acho que eu vou colocar um jogou mal pro Richarlison. Não acho que ele entrou tão bem, não. Defensivamente, ele ainda ajudou. Mas eu acho que nessa coisa do ajudar para dar uma melhorada, claro, foi bem melhor do que o De Luca, né? Até porque o De Luca jogou muito mal. Então, eu vou colocar um jogou mal para o Richarlison. O Lucas Rian também vai ficar com mal, perdeu uma ótima chance, uma bola que ele recebeu do Saulo em ótima condição ali, e ele deixou escapar, e não foi nem perto do jogador. Tudo bem, ele entrou muito mal no jogo passado contra o Ituano, mas após o gol, ele melhora. E me parece ser um jogador despreparado ainda, sabe? É um jogador que vai ajudar aqui e ali, mas não é um jogador lúcido, até porque é muito jovem ainda, né? Mas não me parece um jogador de... Tudo bem, o cara não tá vindo... O Thalisson é um jogador muito mais decepcionante, né? Do que se esperava, um jogador que vem do Red Bull Bragantino, se esperava algo melhor do Thalisson. O Lucas Rian, como vinha de uma Série C, talvez uma expectativa menor, e ele entrega até mais, mas ainda não é suficiente. Quando a gente compara com os titulares, ele ainda é um jogador abaixo, e por isso que muitas vezes vai ter jogos que vai bem, outros jogos que não vai tão bem assim, né? Como foi o caso de hoje. O Barcelona, cara, eu acho que para mim era uma escolha até certa que o Condé tinha que fazer mesmo, tinha que ter mais presença diária. Só que essa presença diária foi pouco aproveitada, porque o Ceará não trabalhou muito a jogada aérea, né, com ele. Ele até reclamou ali numa jogada já final ali com o Lucas Rian, foi até o último cruzamento na área. Então ele teve poucas participações, também não vou colocar também nada negativo para ele, vou botar um razoável. Eu acho que a escolha foi correta, mas ele foi pouquíssimo acionado, né? Poderia até ser um sem nota aí, mas vou colocar um razoável. O tempo que ele ficou dentro de campo, conseguiu ainda trabalhar algumas bolas ali no ataque, não acho que entrou de maneira desastrosa. E Recalde, entrou juntamente com o Eric mesmo, foi isso ou estou enganado? Entrou junto, realmente. Então, pode colocar aí um sem nota também para ele. Participou de algumas jogadas ofensivas, trabalhou um pouco mais, assim, teve mais ações com a bola, mas eu teria também feito essa troca. O Recalde poderia ser um jogador que pudesse resolver, mas como era um Santos bem ali já montado defensivamente, o Ceará, o Recalde não teve nenhuma possibilidade, não causou nenhum tipo de impacto, então não vou colocar nem nota para ele não também. Minhoca, a gente está chegando aqui à reta final, tá, do nosso campinho. A gente ainda vai analisar Léo Condé e vai trazer o nosso pódio, mas só informar que o Vila Nova fez um gol faltando, sei lá, 30 segundos para acabar o jogo. Tá vencendo também o Vila Nova aí, vencendo o Amazonas. Um desastre completo, viu? Já pensou, velho? Que rodada, velho. Falta só o América. Rodada. Se o América vencer, aí é a pior rodada possível do Ceará. Impressionante, velho. Impressionante. E também pressiona bastante o Sport nesse meio aí, nessa confusão, nesse fuzuê. Lembrando que na sequência, daqui a pouquinho, a gente abre aqui a nossa pauta para o raio-x. Fred Figueroa, em instantes, chega aqui com a gente também para conduzir o raio-x e se debruçar. Fala, maestro. Eu entendi o caminho que você foi do Sport, mas vou por outro caminho. O G4 está pressionando, mas para quem está fora do G4, inclusive acabou... da forma como está indo, a chance de ficar com a pontuação folgada está ali ainda. Seriam 7 pontos. A pressão é para ganhar do Guarani, mas se ganhar do Guarani, a rodada, assim, não dá para todos os resultados favorecerem, né? Assim,
Perfeito. Estou dizendo que pressiona ele a fazer o dever de casa e ajudar a consolidar ali o G4, de certa forma, né? Mas você está certíssimo, é isso mesmo. E o Vila Nova, que já foi informado aqui, né? 1-0 aos 50 do segundo tempo. Acabamos de informar, perfeito. Bom, vamos fechar aqui o nosso campinho, Minhoca, para que a gente possa entrar efetivamente no nosso raio-x. Vamos com o Léo Condé. Então, eu achei que foi uma partida ruim do Ceará. Eu acho que não entrou com a devida necessidade aparente. Assim, era um jogo muito importante e passa bem longe da postura que o Ceará teve, principalmente quando a gente compara um jogo similar a esse que aconteceu rodadas atrás, né, com o jogo contra o Sport, onde o Ceará jogou mesmo, sabe, focado, jogando, entendendo o que era o contexto, o que valia aquele jogo. Hoje eu senti um Ceará muito apático, sabe, assim, o trabalho do Condé, assim, claro, algumas vezes a gente tem que atrelar ao treinador, por mais que, assim, talvez na cabeça do Condé ele também possa ter, tipo, eu não preparei o time para jogar dessa maneira, apática, como o time entrou dentro de campo, né? Talvez ele estava lá e deu para ver em alguns momentos ele chamando a equipe, mas em nenhum contexto ali o time cresceu. E queira ou não, o trabalho do Condé nesse sentido acabou não fazendo efeito no grupo. Do jogo do Ituano para esse, né? E olha que do jogo do Ituano a gente fez muitas ressalvas ali, até o gol do empate do Ceará. O Ceará não estava muito bem no jogo. Eu vou colocar um ruim para ele, assim, um mal para ele, assim, um laranja, porque eu acho que ele, até nas trocas que ele, assim, no time titular, eu já acho que ele cometeu erros, ele poderia ter mudado ali, né, colocado algo diferente. A ideia que ele pensou é muito baseada no que ele já tinha feito no jogo passado, né, e acho que ali nos minutos finais, por mais que talvez não causasse o impacto necessário, o Ceará de fato melhora ali no segundo tempo, mas ainda não era suficiente, né, assim, era muito pontual imaginar, porque era um Ceará que ia para o ataque, mas não, sabe, não parecia que o gol estava próximo na jogada seguinte. Não parecia que o Santos estava a minutos, apesar de não estar um jogo totalmente decidido. Mas não dava esse indício. Que foi bem diferente, por exemplo, do jogo do Ceará contra o Sport. Onde era 1-1 ali que a qualquer momento podia sair um gol para o Sport ou um gol para o Ceará. Nesse, era um Ceará tendo volume, mas não era um volume assim para você, né, supor. Ficou um jogo confortável para o Santos. Eu diria que ficou um jogo confortável para o Santos, por mais que fosse uma vantagem mínima que estivesse segurando ali. Então, para mim, foi um jogo ruim que o Léo Condé acabou comandando hoje a equipe. A gente consegue montar um pódio, distribuir alguma medalha por aí ou tá difícil? Lourenço Pulga, né? Lourenço como medalha de ouro, Pulga com a prata. E dos razoáveis aí, não consigo dar uma medalhazinha de bronze não para ninguém. Muito bem. Então, tá aí o print do nosso campinho, tá? Uma noite catastrófica para o Ceará, como pontuou o Maestro Cássio Zirpoli, antes de encerrar aí os jogos da faixa das todos os resultados da terça-feira foram os piores possíveis. E completando com esse gol do Vila Nova aos 50 do segundo, no último lance, assim, todos os resultados, alguns eram, tipo, o Novo Horizontino era ali bem óbvio, mas o do Mirassol contra o CRB não era. Esse do Vila Nova, o Vila Nova era até favorito, mas, pô, você já tá aos 50 do segundo tempo ali com 0-0, você já tá acontecendo, né? Acontece o gol. Então, assim, e o próprio Ceará perdeu o jogo, assim, todos os resultados foram ruins.